Esse é um tema que eu posso dizer que ele seja muito pertinente para hoje, pois no meio religioso, no meio evangélico, isso ainda é uma questão que ainda causa muitos debates, né? Mas, a priori, eu penso que a gente tem que pensar no que Jesus falou a respeito. Quando você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 12, Jesus ele fala sobre essa temática quando ele fala sobre os eunucos. E ele fala pelo menos de 3 tipos, né? Então, no texto, ele vai falar daqueles que são os eunucos por nascimento, por natureza, por naturalidade, aqueles que, de alguma forma, acabam não sentindo esta necessidade, que é básica da relação humana, né? Mas acabam sendo aqueles que se sentem bem estando só. E ele fala daqueles que naquele contexto acontecia muito, eram os que eram feitos eunucos, né? Aqueles, por exemplo, quando a gente vê no Antigo Testamento, os que tomavam conta dos haréns, por exemplo, dos reis, e eram homens, então, portanto, eram feitos eunucos. E ele fala daqueles que se faziam eunucos pelo reino de Deus. E a gente vai encontrar Paulo também falando disso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, onde ele vai tocar nesse assunto também. Então, a priori, acho que podemos dizer que, se tratando de alguém que entenda que está se tornando um eunuco pelo reino de Deus, inclusive tem até um livro muito interessante, antigo já, né, mais ou menos dessa finura, onde se fala sobre uma teóloga alemã falando sobre esse assunto, né, mas tocando um pouco na questão histórica, né, dessa temática. Bom, mas assim, que a priori podemos dizer é que sim, se alguém toma essa atitude de ser um eunuco pelo reino de Deus, podemos entender um chamado, podemos entender um dom da parte de Deus para alguém que, de alguma forma, entenda que, se reservando, como Paulo diz, para se dedicar de maneira mais exclusiva e integrar o reino de Deus, podemos dizer que seja alguma coisa boa, sim.